Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o engenheiro civil Emanuel Dantas, especialista em estrutura de concreto e fundações. E nesse vídeo nós vamos tratar do dimensionamento estrutural de uma estaca, ou seja, nós vamos determinar a armadura de uma estaca. Antes da gente começar, deixa eu dar aqui um recadinho rápido para vocês. No dia 7 de novembro agora, domingo, nós vamos ter então nossa segunda aula aí sobre o desenvolvimento de projetos no EBERIC. Então, se você ainda não se inscreveu, corre que ainda dá tempo de se inscrever aí. O link está na descrição do vídeo ou então no primeiro comentário fixado aí. Então, o de praxe, já desce aí também, já curte o vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder a notificação dos próximos vídeos. E vamos lá então começar a fazer esse nosso dimensionamento da estrutura da nossa estaca. Como que a gente vai fazer esse dimensionamento aí? Nós vamos usar uma tabelinha aqui de Excel e vamos usar também o software F-Tool e o software P-Calc aí para fazer esse dimensionamento. Então o laudo que nós vamos trabalhar é esse daqui, ó. Então nós vamos trabalhar com este laudo de sondagem em específico. Então nós temos aqui um silt arenoso, então um solo predominantemente arenoso aí. Aonde nós temos aqui 2 golpes, 3 golpes, 9 golpes, 10, 15, assim vai, até chegar ao limite da sondagem aí, que parou em 10,45. Então aos 10 metros ele deu 33 golpes aí, ó. E vamos então abrir aqui então a tabelinha. Então eu tenho essa tabela no Excel, onde eu coloco aqui o diâmetro da minha estaca. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com uma estaca de 40 centímetros aí. Então, eu vou determinar aqui um coeficiente de mola, que é aí uma resistência que o meu solo vai fazer para o deslocamento da minha estaca. Então, eu vou considerar a ação conjunta ali da nossa estaca e do nosso solo. Então, a estaca ela vai tender a se deformar quando a gente colocar uma carga nela, uma carga horizontal e também um momento fletor. E o solo ele vai tender a resistir isso daí. Então ele tem um coeficiente de mola aí nesse solo. Como que a gente determina isso daí? A gente determina em função dessa tabelinha. Então, de acordo com o número de golpes aqui, a gente tem uma mola aí que a gente encontra. Essa mola expressa em tonelada força por metro a quarta. Então, tonelada força por metro aqui. Então, esse daqui, a mola vai sair em tonelada força por metro. Então, nós temos esse M, que é esse daqui. Essa tabelinha eu extraí do material do TQS, então é o que é indicado pela TQS aí para fazer coeficiente de mola. É o que o CISIS lá da TQS usa, então ele usa como referência essa tabela aqui. Eu só dei uma adaptada nela, fiz aqui uma interpolação linear e coloquei todos os valores para a tabelinha aqui pegar esses valores automaticamente por meio aí de uma função que ele procura com base no que eu tenho de resultado aqui de SPT e M, e também de tipo de solo. Então, eu tenho aqui a profundidade que eu vou estar colocando. Então, a primeira camada eu desconsidero. A primeira camada, então eu vou deixar a profundidade 1. Na segunda camada, eu começo a considerar. Então, eu vou repetir aqui como profundidade 1 por conta disso, para considerar pelo menos um pouquinho aqui da mola, que de certa forma tem solo ali no topo, né? Então, eu vou considerar um pouco da mola aqui na profundidade entre o 0 e o 1. Então aqui depois eu volto com 1, 2 e assim eu vou seguindo até o final. Então 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até dar aqui o 10º apoio, então os 10 metros aqui. A área de influência, ele pegou aqui então o nosso diâmetro da estaca, multiplicou por 1. Então nós temos aí a área de influência dessa estaca. Então qual que é a área de influência em metros quadrados? O tipo de solo, eu tenho argila ou areia, então é predominante aí uma areia, que a gente viu que aqui ó, é um silt, aí é um silt arenoso, então predominante de areia. Como não tem silt aqui, a gente vai usar areia para todo mundo. Então tem que ir marcando aqui um por um. Aqui no caso dá para arrastar, né? Quando a planilha está bloqueada é que tem que ir um por um. Então aqui eu vou colocar os SPTs que eu tenho. Então eu vou pegar aqui no meu laudo. Eu tenho aqui, ó, qual SPT? Eu tenho aqui 2, 3, 9, 10, 15, 22, 27, 28, 31 e 33. Então, ele está aqui com SPT, ele já consegue pegar aqui, então, o nosso M. Então, ele consegue calcular um M. Com esse M, eu entro aqui na minha tabela.
Então, ó, tem aqui o M175. Então, para 175, ó, eu tenho uma... Para esse M aqui, ó, eu tenho essa mola. Então, ó, com SPT2, eu entrei aqui, ó, achei 175. Então, ó, areia, SPT2. Areia, solo arenoso, SPT2, 175. Com esse 175 eu consigo montar uma mola, multiplicando aqui, ó, 175 por, vamos pegar aqui, ó, o 175 vezes a área de influência vezes a profundidade. Então, eu consigo encontrar essa mola aqui, no caso, 70. Para 3, eu tenho aqui, ó, então 3 eu tenho 200 aqui, ó, M por tonelada força, metros a quarta. Então, eu vou fazendo isso aqui para todo mundo, até chegar aqui em areia 33. Lembrando que aqui a gente tem um limite até 50 golpes, ó. Então, ó, 33 eu tenho 695 aí como uma mola aí para mim. Então, eu vou ter aqui o K da mola como sendo 2.502. Beleza, eu tenho aqui então a minha tabelinha com coeficientes de mola. Agora, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui no F-Tool. Então, vou vir no F-Tool e vou modelar a minha estaca. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma estaca de 10 metros. Então, y igual a 10, aqui nesse caso. Vou colocar aqui um nó a cada 1 metro. Então, para representar ali a minha mola, então a cada 1 metro eu vou colocando um nó. Vou apagar esse nó que ficou perdido ali. Lembrando, se você não sabe modelar isso aqui, tem um mini curso de F-Tool aí no canal. Você pode, eu não vou mostrar aqui como ficar criando material, seção, força. Isso aqui já está tudo criado, eu só vou aplicar. Se você quer saber como criar isso daqui, tem mini curso aí. Tem uma playlist aí sobre F-Tool bem completinha que eu mostro tudo aí que o software faz. Então, vou criar aqui uma mola. Já está configurado aqui para mim, então, se eu vim aqui em Support Conditions, já está configurado aqui para mim o valor de tonelada força por metro. Então, eu já coloco uma mola aqui, ó, em Spring, em KX, vem aqui e marco o primeiro. E aqui, ó, já está tonelada força por metro. Para mudar isso aí, você vem cá em Units and Form, em Number Formatting, e muda aqui, ó, em Translate Spring e coloca em tonelada força por metro. Então, já está aí assim para mim. Então, vou colocar aqui 70, que é o primeiro resultado. Então, tem aqui uma mola. No caso aqui, deixa eu colocar de novo, porque eu vou deixar livre em Y. Então, aplico aqui só a mola. Agora, eu vou colocar a segunda. Então, 80, só vem aqui, mudo e aplico. A terceira, a mesma coisa. Vem aqui, 264,61. Aplico. A terceira, dos 415,38. Depois eu tenho ali 67691. Então, 67691. Depois nós temos o que? Nós temos aí 1060. Aplicamos mais uma aí de 1452. Vamos seguindo aqui, ó, com 1736. E depois 2128. Então 2128. E por fim 2502. Então 2502 ali. Então temos aí as nossas molas lançadas aí no F-Tool. Agora, o que a gente vai fazer aí com essas molas que foram lançadas? Eu vou aplicar a seção, então material vou aplicar para todo mundo e vou aplicar uma seção também de 40 centímetros para todo mundo. Ah, faltou colocar aqui no final um apoio, então vou tirar aqui a Spring, desmarcar Y e desmarcar X e marcar Y. Então tá colocado aí um apoio simples aqui no final. Aumenta essa tela, já apliquei seção aqui para todo mundo. Já apliquei material também, então já está aí o material aplicado. Agora eu vou colocar uma carga aqui, ó. Então eu vou colocar uma Nodal Forces aqui, ó. Tem aqui a F1 cadastrada, então eu tenho aqui um FX, que é um momento, um FY, que é a força normal, a carga normal que meu elemento está distribuindo. Eu vou falar que essa estaca suporta 400 kN. E um momento fretor aí de 30 kN vezes metro. Então vou aplico aqui no topo da minha estaca, ó. Então tem aqui 400 de normal, 30 de força horizontal e 30 de momento. Isso daqui eu arbitrei. Eu arbitrei, você pode fazer o cálculo aqui da sua estaca, ver a capacidade que ela tem aí, mudar esse valor de 400. E esses 30 aqui, totalmente arbitrado por mim.
Então coloquei aí um momento de 30 e uma força horizontal de 30 também, a gente vai ver se passa. Se não passar, a gente vem cá e diminui e faz análise de novo. Então vou pedir aqui para rodar um momento. Então rodou o momento, ó. Nós temos aqui 56,76 kN vezes metro. Vou vir aqui no pCalc. Esse programinha aqui vocês podem baixar lá no site da TQS. Então no TQS Store vocês conseguem baixar isso aqui gratuitamente. Só fazer o cadastro lá e fazer o download. Então vocês vão vir aqui, ó, em nova seção, entrada de dados, geometria. Vem cá e circular e lança 40 centímetros. Seção única, que o solo está confinando aqui, então não tem necessidade de eu fazer via apoiada ou pilar em balanço. Então posso fazer uma seção única. Então 40 centímetros. Vou colocar aqui a resistência do meu concreto. A resistência do meu concreto vai ter que ser 30 MPa, que é o que está dado aqui na norma. Então vou considerar ali uma estaca hélice contínua. Então, para a classe 1 e 2, a classe de concreto e a resistência dela tem que ser de 30 MPa. E o gama C, coeficiente de minoração da resistência do nosso concreto, é 2,7. E a taxa mínima de armadura é 0,4%. E essa estaca tem que ser armada pelo menos até os 4 metros. Então você pode ir pegando aqui, a taxa de armadura 0,4% para todo mundo. E aqui você pode pegar também um comprimento mínimo de armadura que você vai ter que colocar na sua estaca de acordo com o tipo dela. Por exemplo, a Frank é integral, então tem que colocar em toda a armadura, toda a estaca, a raiz também. Tubulão escavado, não encamisados aí no mínimo 3 metros. E a estaca hélice contínua, a armadura mínima dela é 4 metros. E se eu tiver classe 3 ou 4, é um concreto de 40 MPa e o gama C de 3,6 aí, para minorar a resistência desse concreto. Porque a gente não sabe as condições desse solo lá embaixo, então é um negócio que a gente não consegue ter uma precisão muito grande também em concretagem, então a gente pode ter problemas ali, então a gente reduz a resistência desse concreto aí maior do que quando a gente está tratando aí da superestrutura que a gente está dimensionando viga, pilar, laje, que é 1,4, né? Então, vou colocar aqui os 30 MPa e o 2,7 aí, que é o nosso caso. O restante aqui está ok, clique em ok. Colocar armadura, então vou tentar passar aqui com 6 barras de 10 milímetros e um delinho aqui de 5 centímetros mesmo. O que aconteceu? A taxa de armadura 0,38%. A gente precisa de 0,4. Então vou adicionar mais uma barra para cumprir essa armadura mínima. Ó, deu 0,44, beleza, seguimos. Vou vir aqui em entrada de dados, esforços. Então vou deixar aqui para majorar essa nossa carga. Então em 1,4. A normal que eu tenho, menos 400, então menos aqui indica compressão. O nosso momento aqui que a gente jogou, que a gente encontrou na verdade na estaca, 56,76. Então não é esse momento aqui de 30 que a gente colocou, é o momento que está atuando na estaca devido àquele momento aplicado e a força horizontal também que foi aplicada. Então 5676. Então 56,76 kN vezes metro. E aqui em Y0. A gente pode fazer também então a menos 400, 56,0 e 56,76. Só vai mudar o quadrante aqui onde vai estar o resultado. A gente pode fazer isso com negativo também. Então se você quiser fazer aí, só vai mudar mesmo o quadrante onde vai sair o resultado disso daí. Porque é uma peça circular, né? Então não muda muita coisa aí, ó. Então vou pedir aqui para fazer o cálculo. Primeiro eu vou vir aqui em dados, segunda ordem local, e vou colocar aqui para calcular efeito de segunda ordem somente se o desvio de for maior que esse daqui, ó. Então, do que o meu lambda 1. E com curvatura padrão, então pilar padrão com curvatura aproximada. Eu vou deixar calculando dessa forma. Vou pedir aqui então para calcular. O que aconteceu? Ó? O fator de segurança é 0,83. Então o nosso momento está bem acima do que a nossa estaca consegue suportar. Nós temos aqui um MRD. Então um MRD aqui, ó, de quanto a gente tem ali suportando. 66,2. Mas considerando lá no estado limite último, majorado em 1,4, a gente tem aqui, ó, 79,5. Então, o que acontece? A gente tem aqui quanto? A gente tem 66, mais ou menos, aproximadamente. Então, 65. Pegar 65 e dividir por 1,4. Então, eu vou ter no máximo aqui 46 kN de momento nessa estaca para que eu consiga dimensionar.
Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui de novo em Nodal Forces e vou mudar isso daqui. Então não vai mais ser 30 e 20. Eu vou colocar aqui, ó, uma força horizontal de 25 e um momento de 25 também, para ver o que acontece. Então tem 47 e 30, quase passou. Vamos ver aqui com 22 de força horizontal. Então 43,82, ó. Vamos subir aqui um pouquinho então para 24. Então 46,14, vamos ver se passa. Então, ó, com 46,14. Então 46,14, menos 46,14 e menos 46,14. Vamos rodar, ó. Passou, ficou aqui no limite quase, mas passou. Então, a minha estaca aí para fazer o dimensionamento no LU, eu vou precisar de, no máximo aqui, ó, vou ter que chegar no máximo um aumento de 46,14, já considerando aquela majoração de carga. Então, 400 aqui no máximo de carga normal aplicada, de compressão, né? 25 de momento e 24 de esforço aí, de esforço horizontal. Então, deixa eu até chegar no 25 aqui para ver o que acontece. Então, tem 47 e 30. Então, eu vou colocar só numa combinação, 47 e 30, e ver o que acontece. Se ainda passa, só ficou no limite aqui, ó. Então, ficou pouquinha coisa fora, se a gente considerar 25, 25. Então, a gente pode fazer nisso aí até ajustar os valores aí que a gente tem que aplicar. Então, vou deixar o que estava aqui, ó, 25 e 24. E a gente tem os 46,14. E aí, a gente tem o dimensionamento da nossa estaca aí correto. Então, fica dentro dos limites aí com o fator de segurança de 1,02. Quanto maior esse fator de segurança, mais folgada está a minha estaca aí. Então, a gente pode falar que ela está super dimensionada no caso, né? Então, dessa forma aí que a gente encontra a armadura da nossa estaca, considerando aí o ELU, majorando nossas cargas em 1.4. Então, era isso aí que eu tinha para mostrar nesse vídeo de hoje. Reforço aqui o convite para vocês participarem da segunda aula aí do nosso evento de projeto estrutural no Eberic. Então, se você não se inscreveu, o link está aí na descrição ou no comentário fixado. E, novamente, peço que se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo, comente o que você achou e também se inscreva e ative o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Por enquanto, é isso. Nos vemos nos próximos.